O Espírito do Senhor repousa sobre mim, e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de Marcos nos apresenta uma cena profundamente rica em significado e reveladora do coração misericordioso de Jesus. Ele olha para a multidão e enxerga não apenas suas necessidades físicas, mas também sua condição espiritual. Eram como ovelhas sem pastor. Esse olhar compassivo de Jesus é o ponto de partida de toda a narrativa, lembrando-nos de que ele nunca é indiferente às nossas carências. Nos dias de hoje, vivemos em uma sociedade muitas vezes marcada pelo vazio existencial e pela busca incessante por sentido. Somos como aquela multidão, famintos de algo que vá além do material, desejosos de uma palavra que alimente a alma. Jesus não apenas reconhece a fome daquela gente, mas age para saciá-la. Ele ensina primeiro, mostrando que a necessidade espiritual é tão importante quanto a física. Quando os discípulos sugerem despedir a multidão para que procure comida, Jesus desafia: Dai-lhes vós mesmos de comer. Essa resposta é um chamado claro à corresponsabilidade. Jesus quer envolver os discípulos, e também a nós, na obra de cuidar do próximo. Quantas vezes pensamos que as soluções para os problemas das pessoas ao nosso redor devem vir de fora, esquecendo que Deus nos capacita a sermos instrumentos de sua providência? O diálogo que se segue, no qual os discípulos mencionam a insuficiência dos recursos, apenas 5 pães e 2 peixes, é uma imagem de como frequentemente nos sentimos diante das necessidades do mundo. Parece que o que temos é pouco, quase nada. No entanto, Jesus nos ensina que quando colocamos nas mãos de Deus aquilo que somos e temos, Ele multiplica. O gesto de Jesus, ao erguer os olhos ao céu, abençoar e partir o pão, é um sinal da confiança absoluta no Pai e do poder transformador da partilha. Na sociedade atual, marcada pela desigualdade e pelo individualismo, esse milagre é um apelo à solidariedade. Quando o pouco que temos é colocado a serviço da comunidade, não apenas as necessidades materiais são atendidas, mas a experiência do amor e da fraternidade transforma vidas. Os grupos organizados na grama, partilhando o pão e os peixes, são uma imagem de comunhão. Somos chamados a construir um mundo onde ninguém passe fome, seja do corpo ou da alma, e isso começa com pequenos gestos de partilha e cuidado. O final do texto é uma prova da abundância divina. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Isso nos lembra que Deus é generoso, que a lógica do reino supera a escassez. A confiança em Deus e a partilha do que temos geram não apenas o necessário, mas uma abundância que ultrapassa nossas expectativas. Assim, a multiplicação dos pães não é apenas um milagre do passado, mas uma mensagem viva para os dias de hoje. É um convite a confiar na providência divina, a partilhar nossos dons e a assumir nossa responsabilidade de cuidar uns dos outros. Em um mundo faminto de amor, justiça e paz, somos chamados a ser discípulos que distribuem o pão da vida em todas as suas formas.
Essa é a verdadeira manifestação do reino de Deus entre nós. Se você se sentiu tocado ou tocada com a leitura de hoje, clique no botão inscrever-se para receber diariamente a palavra de Deus e uma reflexão para nosso dia. Também compartilhe com outras pessoas para nos ajudar a levar a palavra para mais pessoas e transformar o dia e a vida delas. Muito obrigada e que Deus te abençoe.